Gravação fluindo, boa noite a todos, como estamos? Boa Bom dia, noite. bom dia, boa tarde para você que está assistindo essa gravação depois. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers. Eu sou a Jennifer Figueiredo e eu estou aqui com meu querido sócio Rangel. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E também com outros membros aqui do clube hoje. E hoje estamos vindo para o primeiro encontro. Sim, estamos iniciando a leitura do mês de abril de 2023, com o livro Snowball, Bola de Neve, simplesmente a biografia do ilustríssimo Warren Buffett. Né? E esse livro é um livro pauleira para a gente, né? Que é um livro bem extenso, a gente está num ritmo frenético. E queria saber aí você, Rangel, esses capítulos, né? Como a gente teve que ler uma grande massa, né? São quase 20 subcapítulos aí dessa primeira E etapa. O que te chamou a atenção que você queira compartilhar com a gente? a gente está lendo aí vários temas e esse é uma biografia. E é a primeira vez que eu leio uma biografia, eu tenho notado muito o nível de detalhe que o autor traz para cada cena, para cada quadro que ele enxerga ali naquele momento. E, de fato, a gente consegue extrair bastante coisas ali do que aconteceu na vida de quem está sendo o biógrafo, no caso. A gente consegue perceber e entender os momentos da vida dele e a gente consegue aprender de verdade. Eu lembro uma vez que eu tava com meu pai numa roda de amigos dele, ou seja, era só pessoas mais velhas, e eu, pequeno, eu conseguia aprender só de ouvir eles conversar, sabe? Normalmente, meu pai nem deixava eu ficar muito perto. Ele falava, não, aqui é conversa de adulto, sabe? Mas eu sempre aprendia com aquilo. E eu entendo que essa biografia vai me ensinar assim. É como se eu tivesse ali naquele momento, participando daquela encenação, e ali a gente consegue extrair bastante conteúdo. Lembrando que esse livro é do mês de março, para quem está aí com a gente ao vivo ou assistindo depois, a gente já tem a lista para esse ano de 2023 e a Bola de Neve a biografia do Warren Buffett está aí no mês de março para a gente degustar. Pois é, pulei, né? Pulei um mês. Tá certo, a biografia é o livro do mês de março desse ano de 2023, e esqueci de falar que é uma biografia escrita por Alice Schroeder. E tem mais Yes. algum insight aí no início que você queira compartilhar aí com a gente? Porque, ó, eu tenho, tem muita ideia, né? Eu acho que nessa etapa inicial, que o mais me chamou a atenção ao longo de toda essa leitura era o quanto ele tinha uma mente precoce para mim. Por que eu acredito que seja precoce? Porque a forma dele pensar é completamente diferente da forma que eu penso. E pelas pessoas assim que eu já tive contato e tudo mais, parece muito formas parecidas com pessoas que têm afinidade com exatas, matemática, física, entre outras, né? E eu acho que ele, na minha opinião, ele ser precoce, porque ele já pensa de uma forma mais calculista mesmo sobre todas as coisas que acontecem. Logo lá, quando ele era bem criança mesmo, e é uma coisa que me chamou bem a atenção, é que o Warren Buffett, ele desde pequeno, ele estabeleceu o que a gente já viu aqui em outros livros, que até eu destaquei aqui em um dos trechos, foi sobre visão de futuro, né? E uma das vezes que ele teve a oportunidade de ter essa visão de futuro que já ficou bem estabelecida nele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi na página 59, quando ele estava participando de um almoço que tinha uma pessoa que era extremamente podre de rica, e depois do almoço ele chegou e alguém veio servir a ele numa bandeja um charuto personalizado, e ali você montava seu próprio charuto, então tinha folhas, tinha o fumo e tudo mais, ele ia lá, escolhia, a pessoa montava para ele, e isso
temos que contextualizar, foi logo depois da crise de 29. A crise de 29 deixou todo mundo aterrorizado, principalmente nos Estados Unidos. E uma coisa bem legal que a autora consegue fazer é essa passagem mesmo. Ela consegue, antes mesmo da chegada de Warren Buffett, ela faz uma árvore genealógica da família Buffett chegando nos Estados Unidos, né? Em que eles trabalhavam e tudo mais, que eles tinham essa veia comerciante e empreendedora. Então, eles sempre tiveram um próprio negócio até chegar ao Warren, propriamente dito. E ele chega e vai colocando, e passa pela crise de 29. Já o Warren Buffett já nascido nessa época. Agora eu não vou recordar quantos anos ele tinha exatamente nessa época, mas ele deveria ter aí por volta de, ele deveria ter entre 8 a 15 anos. Ele era realmente assim, na minha concepção, uma criança, né? Nem chegava a ser um adolescente, até pela própria maturidade que ela mesma coloca ao longo da biografia. E nesse episódio, ele viu essa cena, né? Então, assim, vamos lembrar, né? Para você que já estudou em história sobre a crise de 29, sabe que foi uma quebra, e a autora fala um pouco sobre isso, né, no livro. Foi uma quebra que aconteceu nos Estados Unidos e ela estendeu para todo mundo. Foi uma quebra geral que deixou todo mundo desesperado. Pessoas que que tinham sua riqueza, do nada tiveram que modificar a sua forma de tratar, que até tiveram que apelar para outros tipos de trabalho que nunca pensaram em fazer na vida para poder conseguir dinheiro. Acho legal que agora me lembrei que ela fala que todos os bancos, na época, todo mundo que tinha conta no banco, inclusive a própria família do Warren, que tinha conta no banco, deixava tudo lá, tinha um alto volume de dinheiro. Só que como a miserabilidade tomou conta de todo mundo, os bancos tiveram que racionar. Então, quem chegava na frente para poder tirar o seu próprio dinheiro, conseguia. E ele conta um dia em que a mãe e o pai rezavam para que quando passaram um dia inteiro, se não mais, lá na fila para poder esperar para poder ir no banco, foi num primeiro dia, quando chegou a vez deles, o banco falou que não ia pagar mais ninguém, que não tinha condições de pagar, ou seja, estava racionando moeda, e foram no outro dia e não podiam tirar tudo. Então, assim, se você parar para poder jogar para a sua imagem de hoje, é como se você tivesse deixado todo o seu salário, vamos supor, você ganha um salário mínimo, você deixa o seu salário lá no banco, do nada, teve uma quebra na bolsa, e o banco não pode te liberar o seu dinheiro. Para poder o quê? Para ele poder não quebrar e não deixar de pagar todo mundo. Porque se o banco resolve liberar o dinheiro de todo mundo que está lá, o banco fecha as portas e não consegue pagar ninguém. É uma situação assim que, se você se coloca, e a autora ela descreve muito bem, você fica desesperado com essa situação, porque é um dinheiro seu que você não consegue tirar. Então, o mundo estava se recuperando disso. E o pai dele, como tinha uma influência, ainda conseguia conviver com pessoas que conseguiram se sustentar bem, porque a gente sabe, né? A gente está ainda vivenciando uma pandemia que agora está um pouco mais controlada, um pouco mais amenizada, mas nos altos níveis de pandemia que estava, teve gente que realmente teve que fechar seus comércios, teve que fechar as portas, que não teve condições de se manter, mas dentro de, às vezes, muita gente dentro de uma desgraça consegue fazer a sua fortuna, consegue fazer, né? Eu tem um ditado que agora eu me esqueci, que enquanto uma pessoa está chorando, a outra está conseguindo fazer rir, é mais ou menos assim. E aí tem gente que conseguiu se manter. E aí eles estavam em reunião nesse almoço. E você, imaginando esse contexto, né, de todo mundo assim, uma pessoa ter o privilégio de poder escolher qual o tipo de charuto que ele poderia fumar, aquilo ali bateu na cabeça dele, que ele chegou, e na página 59, nesse trecho, ele fala: foi então que pensei, é isso que eu quero. Não dá para ficar melhor do que isso. Um charuto personalizado. Só que o charuto personalizado não queria dizer que ele queria fumar. O que aquilo ali ficou enviesado, assim, gravado na mente dele? E que imagens daquele charuto evocou na mente matemática de Warren. Ele não tinha o menor interesse em fumar um charuto, mas entendeu o para um propósito tão frívolo.
Para uma despesa daquele tipo ser justificável, sem dúvida alguma, aquele homem deveria estar ganhando uma fortuna. Naquele dia, ao contemplar um homem do charuto, uma visão do seu próprio futuro se fixou na mente de Warren Buffett. Ele manteve aquela visão quando voltou para Omaha, que era a cidade, já com idade suficiente para estabelecer o seu objetivo e persegui-lo de forma mais sistemática. Ou seja, ele pegou aquilo ali e criou uma visão de futuro, que ele sabia exatamente o que ele queria fazer, quanto de dinheiro que ele queria ter. Ele queria ter dinheiro suficiente para, se ele tivesse vontade, mandasse fazer um charuto personalizado para ele nem fumar, vamos assim dizer. Isso a gente está falando de uma criança que teve acesso a isso. E eu lembro, agora não lembro exatamente, mas eu acho que foi mais ou menos nessa idade de 8 anos, que quando ele teve, depois que ele teve esse tipo de imagem, foi quando ele intensificou que um dos primeiros, uma outra coisa que me chamou muita atenção, é que ele sempre buscou fazer uma atividade remunerada. Desde que ele entendeu que ele queria ter dinheiro, que ele queria ser rico, ele sempre trabalhou na vida. Então, um dos primeiros empregos dele, que foi um emprego que ele manteve por muito tempo, em que ele conseguiu fazer meio que uma carreira ali, e ele ia pegando aquele dinheiro dele e ia guardando na caixinha dele, que ele tinha uma caixinha, aqueles contadores de moeda, antigamente, que existia. Você, né, se você é da geração mais atualizada, você não vai saber o que é o contador de moeda, mas você pode ter visto, por exemplo, com um cobrador de ônibus ou com um motorista, que às vezes também trabalha como cobrador, que é aquele negócio que você vai botando a moeda assim, aí ele vai descendo, entendeu? Você vai tirando a moeda uma por uma assim, e ele guardava todas as atividades dele, que ele entregava jornal. Então, desde pequeno, ele entregava jornal, e ele conseguiu, entregando o jornal, aí ele virou gerente, porque ele fazia um ótimo trabalho, ele galgou, né, toda uma carreira ali entregando jornal, que ele fez isso até ele entrar na faculdade. E ele guardava esse dinheirinho dele, como na época ele, por ser de menor, ele não podia ter conta, né? Toda essa parte de bancos e tudo mais é bem diferente do que era hoje. Ele ia guardando debaixo do colchãozinho dele, ou nesse negócio mesmo, nessa coisa de moedas dele. Ele fazia coleção, né? Outra coisa que me chamou muita atenção é que ele é um colecionador nato. E eu convivo com uma pessoa que tem afinidade por exatas. E vou te ser sincera, realmente eles adoram uma coleção. Eu não entendo. O Warren, ele fazia coleção de tampinha de garrafa, antigamente aquelas garrafas de vidro, né? Ele fazia tampinha de garrafa. Ele adorava fazer as coisas, ele adorava colecionar e ele contava. E em cima da contagem que ele fazia, ele já fazia projeções de se ele continuasse naquele ritmo, quanto que ele teria de dinheiro. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu vejo que acredito que quem tem aptidão por exatas seja mais fácil pensar assim. E eu não me vejo pensando assim, porque eu sou da área de biológicas, né? Mas eu achei assim interessante esse ponto de vista e acho legal a gente, se você tem um filho, alguma coisa assim, vamos ver maneiras que a gente pode estimular isso nele, sabe? Me lembrou agora aqui falando que assim é importante a gente falar sobre dinheiro desde cedo. E não é só pensando em, eu quero que o meu filho seja tão rico quanto o Warren Buffett quando ele for mais velho. Não é só isso. É para você chegar e já mostrar para o seu filho a importância do trabalho, como que o trabalho entrega, o que ele consegue fazer, que o esforço dele pode ser remunerado. Ele conseguir abrir a mente dele, né, e ver alternativas, porque se a gente estimula isso desde cedo, a gente vai ter uma pessoa que vai chegar, né, como ele chegou. Ele chegou quando ele entrou, que ele entrou cedo na faculdade, acho que por volta dos 18, 19 anos, ele entrou cedo e ele tinha o equivalente só dessa brincadeira dele a uns $2.000, que $2.000 na época é como se ele já tivesse 20, 25 mil hoje em dia, né? Então, tipo assim, 20, 25 mil nos Estados Unidos é uma realidade que a pessoa já pode até deixar a faculdade paga, né? Então, assim, ele fez isso com o próprio fruto do dinheiro, sendo que a família dele
da onde ele veio, não teria tanta necessidade, porque não tinha tanta necessidade, mas partia uma coisa dele. Isso me chamou bastante atenção. O legal desse iniciozinho, desses capítulos, é porque logo no comecinho ali tem a Sun Villa, que é um lugar onde os bilionários, o pessoal, eles chamam de os elefantes, né? Eles vão para passar um final de semana. E ali tem tipo um resort onde eles conseguem ter ali as atividades em família, mas por ter uma alta concentração de bilionários, acaba que sempre dali sai um negócio novo, uma junção de duas empresas ou um produto novo. E o legal desse início é que ela já começa assim, detalhando muito do que está acontecendo naquele dia, naquela semana. Aí ela explica que eles estavam no jato particular do Warren, que tinha ali lugar para todo mundo, era espaçoso. Ela cita que parecia uma casa de luxo que voava, sabe? E a gente lendo e visualizando isso mentalmente, a gente consegue ver que é bem cena de filme, sabe? Quando você vê aquela ostentação toda, mas que você entende que aquilo não caiu do céu, sabe? A gente vai vendo e vai lendo e a gente entende que tem muito mais do esforço do que da sorte. E literalmente foi isso que aconteceu na vida dele. Desde muito pequenininho ele começou a trabalhar. Eu separei aqui desse primeira parte, né? Logo no iniciozinho, ele faz um discurso dentro dessa semana. Então, tem ali a semana toda de atividades para as famílias e no último dia convidaram ele para dar palestra. E ele não dava palestra, ele não gostava, mas quando era para ir nesse evento, ele sempre dava palestra. E a autora ela explica que naquele momento, naquela época, eles estavam vivendo ali uma situação onde o mercado estava querendo virar para a área tecnológica. Ou seja, tinha ali as empresas que vendiam produtos e serviços, mas agora estava vindo uma outra categoria, que era as .com, que eram as empresas de internet. E por mais que todo mundo estava com os olhos voltados para isso estava bem aquecido, isso tinha um certo nível de ser promissor, o Warren ele fez um discurso contrário a isso. E as pessoas ficaram meio que assim, caramba, será que agora chegou a hora dele bater as botas, sabe? Dele enterrar ali a reputação dele, sabe? E uma parte que eu guardei aqui, que eu queria citar, foi que ele fala que os carros, na época que eles foram lançados, foram inventados, querendo ou não, o carro mudou a nossa vida. Tudo que a gente faz hoje, de alguma forma ou de outra, tem um automóvel envolvido. Se você vai trabalhar de ônibus, tem ali um automóvel, sabe? Isso vem desde lá de trás. As pessoas que investem, elas olham para isso e pensam, cara, isso aqui com certeza vai ser produtivo no futuro, então eu vou pôr meu dinheiro aqui. Só que aí ele mostra no slide que ele está apresentando nessa palestra, nessa apresentação, num slide onde as pessoas que realmente investiram em automóveis daquela época perderam dinheiro. Aí ele mostra depois um outro slide, que foi o que eu guardei aqui, que é da população de cavalos nos Estados Unidos. Na época em que eles começaram a produzir os carros, havia uma população de 17 milhões de cavalos nos Estados Unidos. E já depois, isso em 1900, depois em 1998, já tinha uma população de 5 milhões de cavalos, ou seja, uma população muito menor. E isso, para quem investe, é perfeito, porque torna o produto, que é o cavalo, escasso, ou seja, o valor dele cresce. E ele até brinca na palestra, ele fala que se ele soubesse que isso ia acontecer, ele não tinha investido em carro, ele tinha investido em cavalo, sabe? E isso é muito legal para a gente que vê com esse olhar de, cara, deixa eu ver o que esse cara fez para eu tentar repetir.
quando a gente olha para esses produtos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai investir, onde eu posso pôr o meu dinheiro, nem sempre a gente vai acertar. Isso é quase lei. Mas a gente conseguir visualizar que talvez aquilo possa mudar, seja o que vai fazer a diferença para a gente não perder o dinheiro de fato, sabe? Então, deixa eu ver que se eu colocar meu dinheiro aqui, isso aqui pode acontecer. Mas com isso aqui acontecendo, o que pode acontecer com a outra coisa? Hoje, a gente olhando para esse cenário, lendo e entendendo isso que ele falou nessa palestra, parece óbvio. As pessoas vão parar de andar de cavalo. Obviamente, as pessoas que cuidam e produzem cavalo, elas vai ter uma queda disso. Obviamente, as pessoas vão parar de andar de cavalo para andar de carro. Opa, então, será que não é melhor investir em cavalo, já que isso vai ter uma queda? E é muito doido isso. A gente olha para a Bolsa de Valores, às vezes, e isso, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que ele começou a fazer isso para a vida dele. Tinha ali uma ação, uma empresa, e ele não olhava só para aquela ação e para aquela empresa, sabe? Ele olhava para o todo em volta. Ah, tem aqui uma empresa que vende papel. Tá bom. Da onde é tirado o papel? Ah, da árvore. Então, se eu vou investir o meu dinheiro nessa empresa que vai produzir papel, ela vai ter que comprar árvore de alguém. Opa, então eu vou procurar aqui uma empresa que vende a matéria-prima para o papel. Então, entende? Ele vai pegando assim um pouco da forma que ele usa para pensar, para investir. E isso aqui que ele falou nessa palestra me chamou muito a atenção. Isso está logo no comecinho, na página 9 ali. Verdade. Enquanto estava lendo, eu comecei a fazer assim paralelos. A ideia de ler uma biografia, para mim, é tentar absorver, né, o que aquela pessoa fez, contando a história de vida dela, e tentar entender como que ela pensou naquela situação, né? Então, assim, é a gente aprender pelo exemplo. Então, quando ele chega, ele compartilha esse tipo de sabedoria, como ele pensa, quando ele vai escolher uma ação, não é só para a gente acertar na hora de chegar e escolher quando a gente for fazer os nossos investimentos. É também para a gente começar a exercitar esse paradigma, porque se deu certo para ele conseguir ser bem-sucedido financeiramente, que é um ponto em comum aqui que a gente do clube também tem, que a gente almeja, então a gente também quer ver como chegar lá, né? Então, assim, é legal salientar quando é importante hoje a gente coloca uma biografia para a gente poder ler de pessoas que a gente admira, de pessoas que a gente viu que já chegou lá e tudo mais. E eu já consegui, assim, essa vai ser a primeira biografia que eu vou ler, assim, uma biografia extensa. Mas eu já li uma que seria uma forma de biografia, que é do Flávio Augusto, e já li também um livro que a gente ainda vai ler esse ano, que eu já consegui traçar uns paralelos de formas de pensar, né? E assim, já que eu já estou vendo pontos em comum de forma de pensar, que a pessoa, quando ela vai estar de frente a uma situação, ela pensa dessa maneira, eu preciso praticar aquilo ali. Porque se eu continuar fazendo como hoje, eu identifico e eu faço, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, o que o Rangel falou, realmente, ele é o tipo de pessoa que ele não pegava e não só pensava na ação, vendo só o que aconteceu com ela ontem e hoje. Não é só o que aconteceu com ela daqui em um mês e tudo mais. Ele ia nos balanços da empresa, ele ia procurar o histórico da empresa de 1 ano, 2, 5, 10. Essa empresa tem quantos anos desde nascida? Ah, essa empresa tem 90 anos. Então ele ia à procura dos balanços dela, identificação de tudo dela, de 90 anos para cá, para ele conseguir traçar qual era o alto e baixo dela, como é que é o desenvolvimento dela. E aí, a partir disso, ele conseguia fazer uma projeção. Então, eu acho que, assim, essa aí é uma forma formidável de você ver. É trabalhoso? Só que vai fazer sentido e é por isso que ele consegue acertar tanto no longo prazo. Porque ele já conseguiu, não é só o olhar crítico de ver, eu acho que eu tenho certeza que vai acontecer assim, assado. Não, ele consegue
visualizar o futuro baseado no passado daquela empresa. E ele conseguia enxergar coisas que algumas pessoas não conseguiam porque não tinham esse tipo de paciência. E isso tudo, porque eu reforço, e essa parte assim é tão legal, que ficou bem na minha memória, essa parte de infância dele, porque ele desenvolveu tudo isso durante a infância. A gente não está falando de uma pessoa que desenvolveu esse tipo de olhar na hora que foi para o mercado de trabalho. Não, ele desenvolveu isso lá atrás. E aí o Rangel estava falando, eu separei aqui, que ele estava fazendo uma brincadeirinha com... Isso ele deveria ter uns 8, 9 anos também. Estava fazendo uma brincadeira com as irmãs dele, em que ele pegava, enchia a banheira de água e botava as bolinhas de gude. Ele tinha ganhado um cronômetro. Então ele soltava as bolinhas de gude e via qual que chegava primeiro. Ele tinha nomeado e tudo mais. E nisso ele ficava fazendo isso toda hora. Soltava e cronometrava. Então ele ali já estava vendo em quanto tempo cada uma chegava. E ele já estava calculando como que fazia para poder chegar, quanto tempo, e se ele continuasse naquele ritmo, em quanto tempo ela chegaria no próximo, e aí ele ia acertando o tempo no cronômetro, e como ele se entediava muitas vezes fácil, né, ele, por exemplo, a família dele era muito religiosa, eles tinham costume de ir para a igreja, e aí ele coloca aqui na página 48 e 49, ele pensava em números o tempo inteiro, em todos os lugares, até mesmo na igreja. Gostava dos sermões, mas ficava enfastiado com o resto da missa. Por isso ele se ocupava, enquanto estava lá o padre dando a missa, ele se ocupava calculando o tempo de vida dos compositores dos hinos, com base nas datas de nascimento e a morte que constavam nos inários. Olha só. Que criança você vê que... maluco. Então, se você chega e você pensa hoje, você fala assim, gente, a criança é maluca, né? Às vezes a gente pode estar de frente, é bom ficar de olho nisso, visualizar, porque às vezes seu filho pode ter essa aptidão, isso pode ser uma coisa que para ele gosta de fazer, que ele acha legal, acha dinâmico, acha engraçado, mas você que talvez não tenha tanto interesse, vai ficar assim, gente, que isso, meu filho é maluco, não é. Às vezes ele só precisa ter aquilo ali, né, de alguma forma trabalhado e tudo mais, é uma habilidade. E o pior que pode até inibir. Não faz isso não pode, isso... E aí, no caso, é legal você trabalhar isso, ver como trabalhar da melhor maneira possível, porque isso faz parte, às vezes é um talento do seu filho que, por você desconhecer, por você ter medo do desconhecido e para você não fazer sentido, você pode inibir e realmente deixar a criança constrangida. Aí aqui ele termina assim, mas a corrida na banheira e as informações que colhera sobre os compositores de hinos lhe ensinaram uma lição valiosa. Ele estava aprendendo a fazer prognósticos. Warren olhou ao seu redor. A oportunidade de calcular probabilidades estava em toda parte. O segredo era colher dados, o máximo de dados que pudesse encontrar. Por que eu salientei aqui? Porque quando ele veio nessa primeira convenção, porque o livro inicia nessa primeira convenção, ele falando, quando todo mundo fala, o futuro é tecnologia, ele fala, gente, não é bem assim. Então todo mundo fica assim, o cara ficou gaga agora, gente, a gente tem que internar ele. Então, tipo assim, é uma coisa que o Warren Buffett, ele fez a fama dele em estar certo sobre as coisas, né? E ele, desde pequeno, fazendo essas pequenas atividades, ele conseguiu a habilidade de fazer prognósticos, ou seja, de realmente entender aonde aquilo vai dar, né? Isso aqui, o futuro é esse aqui. Então, ele consegue, a mente dele já consegue identificar o que vai acontecer de acordo com o estado de determinada coisa e baseado nos dados que ele coleta, né? Então ele conseguiu trazer isso para o mundo financeiro, para a realidade dele, e ele foi super bem sucedido. Então, toda vez que uma pessoa como ele fala, a gente precisa ver o peso e precisa começar para pensar como que ele pensou, aonde que ele chegou. E o livro, ele abre isso. Então, abre, e isso a gente pode trazer para várias coisas da nossa vida, porque quando a gente pega e a gente... Muitas vezes a gente acha que a gente é pego de surpresa sobre algumas coisas, né? Mas o que acontece? A gente acaba não sendo pego de surpresa. A gente só é pego de surpresa, vamos assim dizer, porque a gente não está coletando os dados. A gente não está conseguindo ver o todo, não está conseguindo ver a parte de trás, né? Então, como a gente não consegue ver a parte de trás, a gente não se dá ao luxo de pegar e ver o que aconteceu por trás, ver o que levou a gente àquilo ali, não parar para analisar, porque
quando você faz uma análise, que ele faz o prognóstico, ele precisa parar para poder olhar para aquilo ali. E a gente pode trazer para a vida. Às vezes você fala assim, nossa, eu não sei onde eu tô, não sei porque a minha vida chegou nesse ponto. Gente, que momento você fez uma pausa para poder parar, para poder olhar? Tá, o que eu fiz até aqui? Serve para tudo. A gente está falando sobre um livro sobre coisa financeira, né? Sobre sucesso financeiro, mas isso serve para a vida. Eu fico, hoje em dia, eu fico pasma quando as pessoas falam, meu Deus, eu não sei aonde, como que isso aconteceu. Minha vida está assim, eu não sei como que isso aconteceu, mas a pessoa não para nem um minuto para poder ver como que ela tem agido. Nossa, eu não sei como eu cheguei nesse peso. É engraçado, o peso parou em você, né? Bateu, chegou, mas a pessoa não vê que ela parou de comer saudável, que ela começou a comer mais besteira, porque isso é fazer análise, é coleta de dados, entendeu? Então, isso você pode trazer para a vida, né? É um olhar que requer coragem. Você tem que ter coragem para você poder olhar, para você bater de frente e falar assim, Mas que se você, sendo bem sucedido assim como ele foi, você consegue alcançar lugares inimagináveis. O que eu gostei bastante dessa leitura é que eles mesclam bastante a questão política também. Quem vai ser o presidente, como é que tá as eleições, quem é mais favorito, isso tudo ele conseguia meio que mensurar. Ah, eu vou comprar tal ação, mas se fulano ganhar, a ação pode sofrer alguma queda. Isso tudo passava na cabeça dele na hora de fazer uma movimentação. Isso, para mim, é surreal. É uma verdadeira aula de história, né? Literalmente. Não sei se a Aline queria falar alguma coisa. Não? Cara, tem uma outra coisa também que me chamou. Tem vários pontos assim que me chamaram a atenção, que eu também fico tentando fazer um paralelo com a minha história para poder saber se eu vou chegar lá, né? Mas assim, tem muita coisa que eu fui vendo assim que foi me chamando a atenção e que eu achei bem legal. Uma outra coisa também que logo no início do livro ele fala, e eu acho importante a gente destacar aqui, que é a autoconfiança do Warren Buffett, né? Que foi bem destacada na página 33, 34. Que é assim, no finalzinho de 99, até mesmo os investidores tradicionais que seguiam o estilo de Buffett estavam fechando seus negócios ou cedendo e comprando ações de empresas de tecnologia. Buffett não fez o mesmo. O que ele chamava de seu placar interno, que é uma rigidez em relação às decisões financeiras que o inspirava desde sempre, não o deixou fraquejar. Que é justamente essa diferença que a gente comentou, que o Rangel também trouxe o trecho. Mas eu gostei do finalzinho dele, que ele explica o que é esse placar interno e o placar externo. O que mais determina o comportamento das pessoas é o fato de elas terem um placar interno ou um placar externo. Se alguém consegue ficar satisfeito com o seu placar interno, isso ajuda. Veja bem, o que você prefere? Ser o melhor amante do mundo e saber que todos acham que você é o pior, ou ser o pior amante do mundo e saber que todos acham que você é o melhor? O que é o placar interno e o placar externo? Nada mais é do que o placar interno, é como você se vê, e o placar externo é como o mundo te vê, né? A opinião do mundo, né? E aí, quando ele faz essa pergunta, o que você prefere? Ser o melhor amante do mundo e todos acham que você é o pior? Ou seja, você tem certeza que você é bom, mas a opinião de todo mundo é que você é ruim? Ou você é péssimo naquilo ali que você está fazendo, mas para todo mundo você é o melhor. Então, assim, aqui ele fala que o dele, por que ele também ele sempre reforça esse estereótipo de que ele sempre está certo? Porque ele se baseia muito na coleta de dados que ele faz. Assim, pelo que eu consegui ler, o reforço dele na coleta que ele faz, na pesquisa que ele faz, em todas as coisas que ele observa, a movimentação que ele observa acontecendo na frente dele, né, baseado na experiência e baseado nas coisas que automaticamente, matematicamente, na cabeça dele vão se encontrar em determinado momento e que tudo leva a crer que vai acontecer ali. Não tem como alguém chegar e falar assim, não, isso não vai acontecer, porque ele tem certeza, porque ele estudou todo aquele cenário.
né? Então, para ele reforça que o placar interno dele, ou seja, a visão que ele tem dele mesmo, sempre foi muito aguçada. Então, por mais nesse mesmo cenário que as pessoas falam, Buffett, você está ficando maluco, olha aí a tecnologia batendo, como você vem me falar que não vai? Ele tem esse tipo de certeza dele porque ele já fez vários outros tipos de análise intrínseca que talvez outras pessoas não conseguiram analisar sobre aquele tipo de ótica. E eu acho interessante a gente trazer isso para a nossa vida, por quê? Porque quantas vezes a gente não deixa de fazer alguma coisa, seja pessoal, seja a nível financeiro, né, a nível profissional, porque a gente fica com medo da opinião dos outros. Ou então, eu já vi, e eu já aconteceu isso comigo, né? Eu sou uma pessoa que ainda tenho muito, levo muito em conta a opinião de algumas pessoas para acontecerem na minha vida. Isso melhorou bastante, mas às vezes isso me pega. Então, isso me mostrou e lendo que, tipo assim, às vezes eu dou muita, reforço muito, né? Dou muita vazão pro placar externo mais do que pro meu placar interno. E o placar interno nada mais do que o quê? A confiança, a sua autoconfiança, né? E aí, quantos projetos você às vezes não consegue colocar para frente porque alguém chega e fala, ó, isso aí eu acho que não vai dar certo, não. E aí você deu tanta importância para a opinião daquela pessoa que acabou que você não colocou para frente porque aquela pessoa já falou para você que não dava certo. Aí você fica, tá, mas você nunca fez a pergunta, baseado no que você está falando isso, né? E aí ele coloca, e por que eu estou colocando isso aqui no vídeo? Porque ele coloca que isso ele recebeu do pai, que ele coloca nesse mesma página aqui, ó. Na educação dos filhos, acho que a lição que eles aprendem desde uma idade muito tenra é aquilo a que seus pais dão importância. Se os pais se importam apenas com o que o mundo vai pensar e ignoram a maneira como o filho se comporta de fato, ele acaba desenvolvendo um placar externo. E ele fala: meu pai não foi assim. Ele era 100% um placar interno. Então, muitas vezes, você pode estar reforçando, né, essa opinião dos outros, dá muita importância para a opinião dos outros, porque você viu ou então recebeu dos seus pais essa informação. Viu que os seus pais, eles se preocupavam tanto com o que as outras pessoas se preocupavam com relação ao que eles faziam, ao que eles mostravam, que você está agregando isso para você. E aí, você está chegando, se você está só reforçando isso, o que você quer para você, o que você sente lá dentro que realmente vale para você, que é o real seu, real, nu e crua. Gente, eu já tive discussões na família seríssimas por conta disso, porque a minha família, ela era uma pessoa que sempre valorizou muito o placar externo, a gente vivia muito de aparência. Então, eu desconstruir isso, né, foi muito difícil, ainda porque isso vai ser uma desconstrução a vida inteira. E aqui, eu, graças a Deus, eu parei com uma pessoa que, assim, o placar externo ela ignora. E às vezes ele faz umas colocações, né? Que o Jorge é porra louca. Então ele faz umas colocações e fala assim, cara, e daí? Foda-se, eu fico, meu Deus. Aí eu falo, é verdade, tem horas que você precisa chegar e falar isso para você não minar sua autoconfiança, porque senão você trava e você não desenvolve. Então, para ele ser bem sucedido financeiramente, e isso vale para a gente também, uma coisa que a gente precisa valorizar e a gente precisa exercitar mais é nosso placar interno, a nossa autoconfiança de acreditar na gente. Vale ressaltar que para você perder a desconfiança, no caso, você precisa ter dados, que é o que o Warren fazia. Ele estudava, ele tinha base e ele falava, é assim. E ele não ficava com medo de falar que é assim, pelo que os outros iam pensar, porque ele tinha dados. Ele pesquisou, ele estudou, ele conhecia o mercado. Eu separei também aqui uma parte que eu gostei muito, da Silent Sales. Está na página 90 do PDF. Nessa época, eu acredito que ele já era adolescente. Ele já tinha um negócio com um amigo dele e tinha um outro amigo dele que queria entrar também. Então, seriam 3 amigos. Só que esse terceiro amigo, ele não tinha muita aptidão. E eles fizeram um trote com esse cara, com esse amigo deles. Eles disseram assim, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente vai te colocar na jogada, você vai participar com a gente. Tudo que a gente fizer, a gente vai dividir em 3.
Só que, para isso, a gente vai começar a coletar bolas de golfe dos lagos, dos campos de golfe. Então, no dia tal, a gente vai para lá de madrugada, para já amanhecer o dia, a gente já está trabalhando, e a partir desse dia, a gente vai começar a te incluir em tudo que a gente for fazer como negócio. Aí o menino ficou animado e quis, e eles foram. E o trecho que eu separei aqui fala que no meio do caminho o amigo estava sempre desconfiado. Tipo, peraí, então só eu que vou entrar no lago? No frio? De madrugada? E o trecho fala assim, ó, que é o diálogo dos três. Vamos até o campo de golfe e Kelly passou o caminho inteiro expressando uma certa desconfiança. Dele e eu falamos, nós já fracassamos alguma vez? Quero dizer, olhe para nós. Se você quiser desistir agora, tudo bem, mas vai ficar de fora de qualquer jogada futura. Quando eu li isso daqui, eu me identifiquei muito, porque a gente, quando está em uma certa posição, a gente atrai alguns tipos de olhares. E isso, de fato, pode mexer com a nossa cabeça. No caso do Warren, quando esses amigos, o Daley, viu eles talvez desfrutando ali de uma vida boa, porque, querendo ou não, ele tinha ali uma visão. Tudo que ele botava a mão, ele conseguia prosperar. E o amigo dele queria fazer parte. Só que ele usou disso para influenciar o amigo dele. Só que depois, com a leitura do trecho, a gente vê que o amigo foi até o fim. Ou seja, ele tirou a roupa, entrou no lago, ele fez o que foi proposto. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente pega para fazer alguma coisa e a gente não vai até o final, igual esse amigo dele foi, sabe? Por mais que era uma trollagem, eles estavam só zoando ele, ainda assim ele foi até o final, porque ele viu ali uma oportunidade, ele viu ali uma chance, e às vezes a gente se depara com a chance e até inicia, mas fala, pô, espera aí, isso aqui acho que não era bem assim, não, eu acho que eu me precipitei, e aí entra a insegurança que a gente acabou de falar, sabe? Ir até o final representa o que o Warren falou para o amigo dele aqui. Por exemplo, você não está vendo a vida que a gente leva? A gente está lendo a biografia dele e a gente pode pensar da mesma forma. Cara, como que ele fez para chegar até ali? Será que ele... O que ele estudou? Como é que ele pensava? E é literalmente isso que eu gostei nesse trecho. Por mais que era ali uma brincadeira, entre aspas, de mau gosto com um amigo, a gente já consegue aprender com isso. E a gente consegue olhar com a visão do amigo que estava lá, que estava só de brincadeira, e do amigo que estava lá sério, sabe? Não, se é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. E eu gostei muito desse trecho, está na página 90. E na página 92 e 93, ele também reforça isso quando ele fala que, olha só, como ele era uma pessoa à frente do tempo dele. Ele leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Andrew Carnegie, ele aos 8 ou 9 anos que ele leu esse livro, porque ele já sentia a necessidade que ele precisava desenvolver habilidades com pessoas, né? Porque ele era uma pessoa que brincava muito bem sozinho, ficava muito bem sozinho, mas não tinha habilidades pessoais. Ele sabia que isso seria importante para ele em algum momento. Olha só para você ver, né? Lembra aí, você aos 8 ou 9 anos, o que você pensava? Né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque senão a gente vai chorar em posição fetal. Mas ele já tinha essa sacada e ele leu esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aí ele coloca aqui que ele leu, tá? Ele entendeu algumas coisas que ele foi lendo, foi abrindo a mente dele, né? Aí ele falou assim, cara, o cara tá certo sobre o que ele tá falando. Aí o que ele fez? Só que ele era uma pessoa de exatas, então
o método do cara, ele tinha que confirmar na prática de forma exata. Aí o que ele fez? Que ele coloca aqui. Mas ele precisava de números para comprovar que aquele sistema era realmente eficaz. Então, decidiu fazer uma análise estatística do que aconteceria se ele seguisse as regras de Dale Carnegie e do que aconteceria se não seguisse. Tentou dar atenção e valor a algumas pessoas e não fazer nada ou ser desagradável com outras, sem que elas soubessem que se tratava de uma experiência secreta. Ele observou as suas reações, registrando os resultados. Com uma alegria crescente, constatou: os números provavam a eficácia daquelas regras. Ou seja, até para isso, para ele poder constatar um sistema de alguma coisa, de um relacionamento interpessoal, para ele tinha que fazer sentido. E o que ele fez? Ele trouxe para a realidade dele, que seria a comprovação matemática. E poderia falar, assim, de uma forma muito fria e calculista, que ele fez uma experiência com as pessoas. Não só tratando como se elas quisessem, porque ele não fez isso de uma forma mecânica, ele foi tentando fazer o melhor nele nessa nova versão. Só que ele fez com um e com o outro ele não fez. E eu lembrei muito que quando eu era menor, e até hoje, eu de vez em quando faço coisas assim também. Queria confessar, entendeu? Que eu também faço, só não faço experiência, só não registro como ele registra. Mas eu deveria. E aí, achei legal que ele chegou e aí ele fala mais à frente justamente sobre isso que o Rangel falou. Ao contrário da maioria das pessoas que lia o livro de Carnegie e pensava, puxa, isso faz sentido, para depois largá-lo e esquecê-lo, Warren trabalhou nesse projeto com um afinco em comum. Ele sempre retomava aquelas ideias e as colocava em prática. Mesmo quando fracassava ou se esquecia e passava longos períodos sem aplicar o sistema, no fim das contas, ele voltava a adotá-lo. Então, o Rangel conseguiu ver nessa outra fase, né, do coleguinha dele. Agora ele reforça com uma relação interpessoal de ele reforçar esses laços que mesmo quando ele fracassava, ele voltava. E quantas vezes a gente não foi para frente porque a gente simplesmente não levou, né? Eu gostei muito desse trecho. A gente fala aqui, mas é muito pouco perto do quanto a gente leu. A gente leu o quê? 180 páginas em uma semana? É quase 25, em média de 25 páginas por dia, mas é muito rico em detalhes o livro. Pelo menos esse pedaço que a gente leu até agora. Então, expressar isso aqui para vocês, eu mesmo, tem coisas que eu li no começo da semana passada que eu já não lembro. Se eu não tivesse anotado aqui, talvez eu não ia nem saber falar. Mas, para vocês que estão nos assistindo, a gente recomenda muito a participação do nosso grupo no WhatsApp e a leitura do livro, porque a gente já tem a lista desse ano. A gente está em março, mas a lista já vai até dezembro do final do ano. Então, fiquem tranquilos. A gente tem o PDF, a gente tem os links para o audiobook, a gente tira dúvida lá no grupo, a galera que está lá lendo, a gente comenta sobre, e a gente fica aí o convite para todos vocês que estão nos assistindo. Exato. Eu até estava comentando com o Rangel um pouco antes da reunião que dessa vez, por conta da demanda, da minha rotina que eu estou tendo aqui em casa, eu tenho preferência por fazer a leitura, seja o livro físico, seja em PDF. Eu gosto de ler, parar para ler cada palavrinha, cada vírgula e tudo mais, mas como esse livro é bem extenso, a gente precisa trabalhar um trecho dele para a semana, eu apelei para o audiobook. Então, assim, eu já achei compartilhei lá no grupo. Você que está chegando agora, pode entrar que eu compartilho de novo, que com o audiobook você também consegue avançar. Você consegue ter os mesmos insights, né? E você consegue avançar mais rápido, às vezes para você que não tem muito tempo, entendeu? Vale muito a pena. E é uma leitura que, tipo assim, enriquece em diversos aspectos, né? Uma outra coisa também que me chamou muita atenção nesse livro, que ele aconteceu muito durante a infância dele, que eu também acho que fez total diferença para a forma como ele se desenvolveu, foi que ele sempre gostou muito de conversar e vivia rodeado de adultos, né? Na página 58, ele conta sobre como era a relação dele com os tios. Os tios eram o Ernest e o Frank.
Os dois brigaram por conta de uma mulher que um conseguiu e casou e o outro acabou parando de falar com esse irmão porque ele roubou a mulher dele, né? Então, tipo assim, os dois não trocavam, os dois tios, os dois irmãos não trocavam palavras entre si, mas eles ficavam perto para quando que queriam falar as suas ideias para o Warren, que era o intermediário, e ele ficava no meio só ouvindo as ideias, né? Aí ele coloca assim no trecho, na página 58, que ele fala: o tio Frank era bastante pessimista, enquanto o tio John era extremamente otimista. Eu me sentava entre os dois e eles meio que disputavam minha atenção, cada um tentando me convencer de que estava certo. Não gostavam um do outro, então não se falavam, mas conversavam comigo, que ficava no meio. O que é legal que eu destaquei, que eu vi que ele usava isso muito a favor dele, né? Enquanto um era muito pessimista, o outro era muito otimista, né? Então, o que ele pegava? Ele pegava o melhor dos dois mundos e associava isso às análises, ao que ele via, aos prognósticos dele, para pensar o que é legal, que ele tinha dois pontos de vista diferentes, e os dois pontos de vista ele agregava na forma dele pensar sobre determinado assunto. E depois ele levou isso para o mundo das ações, porque ele levava as duas visões na hora dele verificar ali se aquela ação valia a pena ou não, ou qual era o desenvolver daquela empresa, ele conseguia esses dois olhares, né? Graças a ele, sempre que tinha oportunidade, né? Eu falei um pouco que ele teve a primeira visão dele quando ele teve acesso a uma reunião em que o pai dele participava. Seria uma reunião de adultos, e ele estava lá. Então, ele sempre cresceu no meio de adultos. E você, quando cresce no meio de adultos, e eu falo por mim, você acaba amadurecendo mais rápido, porque você é levado, sabe, para aquele olhar de você chegar e amadurecer, de você. Acaba até que você pula um pouco essas etapas de infância, mas você amadurece tão rápido, você absorve ideias tão rápido, e acho que isso também fez total diferença para ele também ter um olhar crítico e maduro para todas as vezes que ele fazia um prognóstico. Isso, sem dúvida, mexe com a cabeça da criança, porque é ela que vai estar perto dos adultos. É influência. O seu ciclo ali te molda do jeito que ele é. Então, se você... independente da idade, tá? Não é só a criança. A criança ter acesso a um adulto que tem boas ideias é ótimo, porque ela vai começar a amadurecer mais cedo. Mas para a gente hoje, que tem a idade que tiver, se você estiver no meio ali daquele segmento que você quer, você vai aprender muito mais do que se tivesse em outro meio, em outro ciclo que não agregaria tanto para a gente. E isso, o Orwell, ele desde pequenininho, ele já estava ali nesse caminho. Eu até falei, não lembro se está gravado, se foi no início da gravação, se foi antes, que eu sempre ficava no meio das conversas do meu pai com os adultos. Eu até... Ele quase nunca ficava. Era difícil eu ficar no meio da conversa dos adultos, porque ele falava assim, não, isso aqui é conversa de adulto, que criança fica ali, brinca ali com as crianças. Mas o pouquinho que eu ficava no meio dos adultos, eu aprendia muito, aprendia muito. Depois da continuação da leitura, eu separei só o Graham Newman, que é lá da página 170, que foi sobre a primeira esposa do Orwell. Se vocês tiverem algo para falar entre esse trecho e quiser falar antes, porque esse daqui já é lá para o finalzinho do que a gente propôs para ler essa semana. O que eu gostaria só de salientar, que eu vi também ao longo de toda essa leitura, até só que o trecho está um pouquinho antes do que você vai falar, que foi na página 106 e na página 108. O que mais me chamou a atenção começou lá no início do livro, quando a autora, né, ela descreve como que ele estava na sala lá na Sun Valley, né, na bendita reunião que foi feita entre os multimilionários e bilionários, né? Que era a primeira coisa que ele fez depois que ele desceu, ele foi para a salinha, aí ele foi lá, viu uma coisinha assim, assado e cozido, ele foi ali para debaixo. Não, antes disso, no avião, ele já ficou imerso em jornais e revistas, ou seja, ele esqueceu. Quando ele chegou na salinha, depois que ele viu, ele foi para debaixo de jornais. E eu percebi que, assim, ao longo de toda a vida dele, o avô dele fazia a mesma coisa, o pai dele fazia a mesma coisa. Então, o que me chamou a atenção é
a influência de leitura na vida do Warren Buffett, que eu tenho certeza que fez toda a diferença para o desenvolvimento, esse olhar crítico, ele saber fazer uma análise como ele faz, né? E o quanto isso fez ele se destacar e deslanchar lá na frente, né? E aí esses dois trechos, que é vou ler primeiro vou ler no trecho na página 106, quando ele já está na faculdade. O colega de quarto dele, que se chamava Chuck, comentava: Chuck precisava estudar e não conseguia ouvir seus próprios pensamentos dentro do quarto. Warren, por outro lado, tinha bastante tempo para cantar. Eles compraram um monte de livros, ele comprou um monte de livros, mas já lera todos no início do semestre, antes de as aulas começarem, como se estivesse folheando uma revista Life. Gente, ele já tinha lido todos os livros. Quem faz isso? Você já fez isso? Bota aqui nos comentários, porque eu nunca fiz isso. Era para poder saber. Todo mundo fala que o ideal de estudar é você ir com a matéria estudada, devidamente feitas as anotações, e tirar suas dúvidas em sala. Quem já fez isso? Acho que o Warren Buffett tinha feito isso. E na 108 ele reforça, que ele fala assim: em muitas aulas ele simplesmente memorizava o que o professor dizia, sem precisar consultar o livro-texto. Ostentava de forma insolente façanhas da memória, citando números de páginas e trechos inteiros em sala, ou corrigindo as citações dos seus professores. O senhor se esqueceu da vírgula, disse certa vez para um deles. Cara, e eu vi aqui porque eu falei assim, cara... debochado ainda, miserável. Exatamente. Porque, assim, quem tem uma memória boa é debochada. Eu sei por lugar de fala, não porque eu tenho uma memória boa, mas porque eu convivo com um que a memória dele é fotográfica, entendeu? E, assim, eu vejo que essas pessoas que... eu já ouvi isso mais de uma vez, né? Que é preciso você lembrar das coisas, você precisa ter total certeza do que está sendo falado, de como está sendo feito, porque você memorizar esse tipo de coisa, e ele tem esse tipo de memória boa, e, cara, até hoje, ele já está idoso, a alimentação dele não era das melhores ao longo do livro, mas, cara, o cara sempre exercitava isso. Então, eu falei assim, gente, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar exercitar melhor, fixar melhor algumas coisas fotograficamente, porque vai fazer diferença para mim, porque eu observo que pessoas bem-sucedidas têm esse tipo de característica, né? Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, fora o fato de que a leitura fez tanta diferença. O Warren Buffett, ele leu esse livro de Como Influenciar Amigos e... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, tinha 9 anos. Com 8 anos. Então eu fui ler com 28. Eu 20 tô aqui anos depois. Então, eu tô aqui com 35 e ainda não tô lendo, tô esperando entrar no clube do livro, entendeu? Que eu já é aqui uma anotação. Então, para você ver o quanto desenvolve. E a gente já falou isso antes, mas eu gosto de reforçar. Desde que a gente começou a fazer essa leitura periódica, que a gente começou a fazer essa leitura assídua, cara, eu sou uma pessoa AL e DL, antes da leitura e depois da leitura. AC e DC, mas não é antes de Cristo, é antes do clube e depois do clube, entendeu? Porque o que eu evoluí, cara, não tá no gibi, ó, tá anos-luz daqui. E a leitura faz isso. Isso tem uma coisa que eu observo dos autores que fazem, né? Todos os autores que a gente lê, que às vezes colocam um pouco da sua vivência no livro, né? E das ideias que eles passam, muitas ideias passam por grandes nomes, sabe? Porque eles leram, porque a ideia veio do livro, então a leitura faz essa diferença. Então, assim, quer ser bem-sucedido, e aí vai de acordo com o que você acha que é bem-sucedido para você, financeiramente, pessoalmente, tudo mais, né? Cara, isso passa pela leitura, isso passa por você absorver cada pedacinho daquilo ali, e absorver mesmo, assim, a nível microscópico, a nível nanomolecular, entendeu? Para você poder conseguir. Uma coisa importante que eu queria ressaltar, que você citou, que tem a opção do e-book, do audiolivro. E o Christian Figueiredo, que foi o livro que a gente leu mês passado, A Tríade do Tempo, ele fala que as pessoas, nós, seres humanos, nós somos monofocais, não? Como que é a palavra que ele usa?
monotarefa. A gente geralmente é multitarefa e o multitarefa acaba não funcionando, não sendo Exato. funcional. Então seria monotarefa, é Christian Barbosa. Essa questão da gente ouvir, eu também consigo ouvir, mas eu tenho que ouvir, sabe? Não dá só para escutar. Se você estiver trabalhando, escutando, esquece. Alguém vai falar com você, você vai prestar atenção no que você está lendo porque você está no trabalho. Não é a mesma coisa. Se você for ouvir, você tem que realmente ouvir. E é isso que ele, por exemplo, o que a Jennifer citou, quando ele estava ali no avião indo para o evento, ele pegou o jornal, começou a ler, e o legal, olha o nível de detalhe, a autora explica que eles passaram por uma turbulência e ele pleno, lendo ali o jornal dele como se nada tivesse acontecendo. Mas por quê? Ele estava lendo o livro, sabe? O jornal, no caso. Então, quando a gente for ouvir o audiobook, é ouvir o audiobook, sabe? Não, eu preciso aqui fazer uma planilha. É fazer a planilha. É literalmente você ficar imerso naquilo. Ah, eu quero exercitar aqui uma ideia que eu tive. Se você parar e realmente fazer isso, você consegue concluir essa tarefa. E é justamente essa questão de você ter o foco ali. Não, eu vou ler o livro, é literalmente ler o livro. Não só passar o olho. Agora eu estou tendo que ler à noite. Eu não gosto muito de ler à noite porque eu já estou cansado, eu prefiro ler de manhã. Assim que eu acordo, faço meu exercício, eu pego para ler. Só que como o livro ele é muito grande, para a gente entregar o conteúdo para vocês, eu estou tendo que ler de manhã, depois do meu exercício, antes de trabalhar, e quando eu volto, eu faço minhas atividades em casa, que eu preciso manter pelo menos meu quarto arrumado, né? E depois eu pego na leitura. Só que quando eu começo a ler muito cansado e eu já esqueci do que eu li, eu paro, não tem como continuar lendo. Porque você já não está ali na leitura, sabe? Isso é prejudicial. Se for ler só para ler, a gente não absorve aquele conteúdo. Então, quando você for ler, leia de verdade. Pega um papel, uma caneta, um livro ou um caderno e anota ali algumas coisas que você gosta. Isso te ajuda a absorver aquele conteúdo. Da mesma forma, se você for ouvir o audiobook, coloque para ouvir, mas fique prestando atenção no que você está ouvindo. Escreva ali algumas coisas que você achou interessante. Isso te faz literalmente absorver ali aquele conteúdo. Dessa página do 170 que eu comentei, foi a primeira esposa do Warren Buffett. Ele teve, se não me engano, 2 relacionamentos, e esse primeiro é muito legal. O trecho que eu separei fala assim, ó, Suzy reconhecia a vulnerabilidade do Warren e quanto ele precisava ser tranquilizado, confortado e acalmado. Pensa num cara que tem uma memória boa, que tem uma coordenação para fazer cálculos muito boa, um cara respeitado no meio do serviço, do trabalho dele, uma pessoa referência em tudo que fazia, sabe? E mesmo assim, ele tinha ali o outro lado, o lado familiar, o lado que não era tão bem trabalhado como era o profissional. E a primeira esposa dele, ela de cara identificou essas coisas, esses detalhes que complementavam ele. Ou seja, ele era bom em uma parte, em uma área, mas em outra área ele não era tão bom. E justamente essa área que ele não era tão bom, que ele precisava de ajuda, foi onde ela entrou e fez ali, fez com que ele pudesse se dedicar mais no que ele era bom, enquanto ela cuidava do que ele era ruim, sabe? Isso serve para um casal, serve para o seu ciclo de amigos, serve para a sua família. Se você tiver pessoas que entendem a sua dificuldade, a sua necessidade, gente, isso não tem preço. Isso não existe algo que substitua o valor que uma pessoa que entende as suas necessidades realmente tem.
as pessoas elas ficam preocupadas talvez em relacionamento. Mas se você tiver amigos que, quando você precisar, eles vão estar ali para te ajudar, você já não precisa de muito, porque você vai poder focar no que você é bom e naquilo que você não é tão bom, você vai ter seus amigos, você vai ter sua família, você vai ter o seu parceiro, a sua parceira. Quando eu li esse trecho, eu vi muito do que o meu pai e minha mãe passavam para a gente quando a gente era criança. Eu fui criado numa família onde meu pai, a gente era muito religioso, mas tinha ali uma hierarquia que a gente só comia, depois que minha mãe colocava tudo na mesa, quando meu pai começava a comer. E o legal disso era que, por mais que minha mãe tivesse feito tudo, por mais que meu pai ainda não tivesse na mesa, a gente esperava ele para comer, o meu pai que servia a gente. Ou seja, ele sabia o que cada um gostava de comer, a quantidade que cada um aguentava comer, até para dividir de forma correta o alimento, ele servia a gente. E eu sentia falta disso depois, porque às vezes a gente ia comer e cada um comia num canto, a gente não conversava mais naquele momento de se alimentar, sabe? Isso tudo me mostrou que a gente precisa estar no meio de pessoas que vão nos ajudar a chegar no nosso objetivo. Por mais que os objetivos de ambos sejam coisas diferentes. Não, eu quero ir para o caminho A. Não, mas eu quero ir para o caminho B. Peraí, mas então como é que eu posso te ajudar a ir para o caminho A? Porque aí você pode me ajudar a ir para o caminho B. Isso não tem preço. Eu acredito que muito do sucesso do Warren na carreira dele foi por conta dele ter essa base em casa. Isso, para mim, é importante. Esses dois capítulos finais, né, principalmente o que vem antes dele, que foi o capítulo 19, eu também achei bem importante, porque foi um divisor também de águas que ele já estava beirando, já estava com seus 21 anos, né, estava prestes a se casar, a Suzy, né, e ele tinha ali, já tinha conseguido formalizar essa base de dados, ele conseguia ver, ele demonstra muito a dificuldade de entender por que as pessoas não conseguiam visualizar o que ele conseguia visualizar, né? E eu lendo, eu falei assim, nossa, aqui agora ele está conversando comigo, que sou uma pessoa que na época era o que ele tentava passar para os pais, né? Mas agora ele está conversando comigo, que sou uma pessoa que não consigo visualizar da mesma forma que ele, né? E só pegando um gancho no que o Rangel falou, eu não queria entrar nesse mérito, mas quando eu li, né, todo esse capítulo 20 também dele, me fez lembrar a importância de você estar realmente conectado com as pessoas certas, sabe? E conectado com as pessoas certas não é só você estar conectado com aquela pessoa que te dê, que tipo assim, você tem momentos bons, que você consegue trocar uma ideia, isso, aquilo, outro, não, é aquela pessoa que te levanta, é aquela pessoa que te ouve, é aquela pessoa que, cara, ela consegue entender a sua necessidade e te atender na sua necessidade sem parecer que aquilo ali ela está sendo subserviente ou sendo uma serviçal para você. Eu acho que hoje isso tem ficado bastante defasado, sabe? Tem muita gente que hoje, tem muitas mulheres que eu vejo que entendem que algumas coisas que elas cedem, elas estão fazendo porque estão se anulando. Se elas estão fazendo por se anular, tá errado. Agora, se elas estão fazendo porque aquilo ali é bom para a pessoa que está com ela, é importante para ela também ver aquela pessoa que está com ela bem e também ela vai colher o fruto daquilo ali, já é totalmente diferente. Então, nesse capítulo, pela descrição que ele faz da Suzy, ele faz uma descrição de uma pessoa que ela até então estava na faculdade, como ela engravidou, ela abandonou a faculdade e ela resolveu se dedicar ao lar, se dedicar aos filhos, se dedicar ao marido. Por quê? Ela viu que aquilo ali era importante para ela, né? Então, no mundo de hoje, onde a maior parte das mulheres precisam estar no mercado de trabalho,
e ainda é exigido diversas coisas, cai no colo da mulher, tem gente que se sente muito sufocada com isso. E tem pessoas que conseguem o privilégio de ter o seu esposo do lado, que consegue providenciar tudo, não precisa trabalhar, fez a opção de ficar em casa, aí tem gente que vai em cima dessa pessoa porque ela fez essa opção. E, cara, nesse caso, eu vejo a Suzy como você realmente falou. Assim, se o que ela conseguia fazer a leitura do Warren, sabe? Ela conseguia ser o acalento mesmo, o cais, onde quando ele estava nesse mar de turbulência dele, porque que ele tinha, por ele ter amadurecido essa parte de pensar em dinheiro, em pensamento financeiro, de ser bem-sucedido mais cedo, ele negligenciou a parte dele pessoal, emocional. Tanto que ele lia livros sobre isso porque ele sabia da importância, mas ao mesmo tempo tinha parte dele que era fria e calculista, entre aspas, que ele pensava em ser bem-sucedido, que ele queria porque queria, né? E a gente acaba andando mesmo nesse mar. Às vezes a gente coloca um objetivo, ainda mais quem tem já esse pezinho, né? Pezinho lá que tem essa praticidade de ser prático, frio, calculista, como algumas pessoas taxam, né? Às vezes a pessoa tem um objetivo e ela tem aquele objetivo muito bem traçado, você tirar ela do caminho vai ser difícil. E qualquer coisa que você faça de diferente para ela, quando você vê, ela te dá uma resposta que você que não tem um objetivo, você que não tá aí à deriva, tu não vai entender, sabe? E aí a gente bate com pessoas assim, é bem diferenciado. Só que quando você chega, uma pessoa que é assim, ela acaba atraindo uma outra pessoa que tem, às vezes, essa vertente um pouco mais leve, né? Essa leveza, para poder complementar. Porque ela sabe, e uma hora ela entende que ela vai precisar disso. E eu vejo, por exemplo, hoje no meu relacionamento foi assim, eu vejo uma pessoa que ela até certo ponto, eu sou uma pessoa família, né? Até um certo ponto, aqui o Jorge não era tão família assim. Eu fui mostrando, sabe, essa coisa para ele. Então, assim, a gente se atraiu, né? Porque hoje eu entendo perfeitamente que os dispostos se atraem. E o que você atrai, necessariamente, quando você fica com uma pessoa, você parar para pensar por que você está atraída por aquela pessoa, por que você se conectou com aquela pessoa, por que talvez às vezes é muito difícil você se desconectar. Tirando a parte tóxica, se o seu relacionamento é um relacionamento saudável, cara, provavelmente você se apaixonou ou se atraiu por aquela pessoa porque o que você quer melhorar dentro de você, aquela pessoa tem e você admira. E eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido disso há um bom tempo, e há pouco tempo aconteceu uma situação que eu falei assim, caralho, por isso que eu tô com ele, é para isso, porque lá atrás eu já tinha conseguido ver isso, mas eu tinha me esquecido. Então, se você não tem isso com a pessoa que está do seu lado, cara, procura ver o que foi te atrair, o que foi que te conectou, o que foi que te admirou, porque isso é uma admiração de alma também, sabe? E às vezes você é uma pessoa que é muito carinhosa, tá atraída por uma pessoa que não é tão assim. Mas é por quê? Porque você precisa passar um pouco do seu carinho para ela e ele precisa também passar um pouco da frieza, porque nós temos que ser os dois. Tá? O segredo está sem equilíbrio. O equilíbrio que muitas vezes a gente não consegue. Então, quando a gente está com uma pessoa do lado que ela fornece uma coisa totalmente diferente da gente, bora tentar buscar esse equilíbrio. E nesse capítulo eu vi muito a Suzy sendo isso. Quando ele chegava e falava, porque ela sabia fazer a leitura, né? E ele tinha esses altos e baixos emocionais, cara, ela era que segurava, entendeu? Segurava o rojão, porque, tipo assim, ela conseguia entender. Até tem um episódio de quando nasce o filho dele, né? Ela é até solícita demais, porque no episódio que ele coloca que nasce o filho dele, foi uma pessoa, quase que uma testemunha de Jeová, né? Lá, mas era alguma pessoa que bateu na porta deles e estava pregando. E enquanto ela estava lá tendo as contrações, ela falou assim: vai, me fala mais. E o Warren já estava impaciente, porque queria entender por que ela tinha deixado o cara entrar,
cara ficou falando, o cara não se ligou que ela estava em trabalho de parto, ou seja, quase que a criança nasce ali, né? Mas ele ficou bem pela vida, porque ela era esse tipo de pessoa, né? Tá mutado. Esse trecho é muito bom. A leitura toda eu gostei. Tem um nível de detalhe muito assíduo, a gente consegue quase que assistir o que está acontecendo, sabe? Mas tem muito conteúdo, muita coisa. É, de fato, a gente tem que deixar explícito que a galera tem que ler, tem que, se não conseguir ler, escuta o audiobook, vale a pena, é muito importante. E nessa parte final, o que eu gostei está no trecho 178, que ele também demonstrava bastante ao longo do capítulo, né? Que é o que ele fala sobre a fama de pão duro que ele tem, né? Que colocava assim, ó, mesmo dentro do seu prédio residencial, Warren logo conquistou a fama de pão duro e excêntrico. Somente depois de passar vergonha por conta do estado de suas camisas no trabalho, pois Suzy só passava o colarinho, o bolso da frente e os punhos, ele permitiu que ele as mandasse para uma lavanderia. Além disso, fez um acordo com uma banca de jornal do bairro para comprar revistas da semana anterior com desconto quando estivesse para ser jogadas fora. Não tinha carro e quando pegava o de um vizinho emprestado, não enchia o tanque. Quando finalmente comprou um carro, ele o lavava apenas se estivesse chovendo, para que a chuva fizesse o trabalho braçal de enxaguá-lo. Eu achei muito engraçado porque quis trazer esse texto. Que a gente tem pessoas que já tiveram fama, não é algum ponto da vida de ser pão dura, de ser aquela pessoa que não quer mão fechada e tudo mais, que tá andando sempre com a mesma coisa. E hoje, no mundo de consumismo que a gente tem, você tem que toda hora se apresentar com uma roupa diferente, com alguma coisa diferente, porque senão para as pessoas é como quase se você tivesse, né, fazendo um atentado contra a moda, contra qualquer coisa assim. E quando você tem um objetivo, e nesse ponto, gente, só deixando bem claro, o Warren ele fazia tudo isso porque e aí eu lembrei do Homem Mágico da Babilônia, porque ele reforçava e valorizava cada real, cada centavo que ele fazia. No Homem Mágico da Babilônia, ele já falava sobre isso. Cara, valoriza o dinheiro que você faz. Você sabe o quanto você trabalhou para poder fazer aquele dinheiro. E agora, até lembrei que eu já tinha destacado aqui que antes ele tinha já feito uma burradazinha e ele já tinha pensado nisso quando ele era mais novo. Deixa eu achar aqui o trecho que eu separei. Que ele já tinha feito isso. E, cara, isso é uma forma. Você não precisa, às vezes, ser extremo, mas o que você faz, se você tem muito bem traçado na sua meta, o que você quer para a sua vida, se você está andando, se você está optando por não ir jantar ou almoçar em restaurante todo final de semana, se você está optando por não ficar toda hora comprando roupa, cara, não se preocupa com isso. Só você sabe as batalhas que você trava, só você sabe mais uma vez reforçando o quanto aquilo ali te custou, cada centavo que você pega, que você economiza, que você separa, porque você deixa de usar hoje para poder não usar amanhã. Então, assim, aqui, na página 101, quando ele perdeu dinheiro na corrida de cavalos, que ele perdeu $175 até ficar com os bolsos vazios. Aí ele coloca: voltei para casa e no caminho entrei na lanchonete Hot Shopee e me dei de presente a coisa mais cara que eles tinham no cardápio, um sundae gigante ou algo parecido. E lá se foi o resto do meu dinheiro. Enquanto comia, calculei quantos jornais teria que entregar para recuperar o que tinha perdido. Teria que trabalhar mais de uma semana para reaver o dinheiro. E tinha feito aquilo por um motivo idiota. Então, ele até comenta no final desse trecho, na página 101/102, que assim, foi a última vez que eu fiz uma coisa dessa na vida. E me chamou a atenção porque, assim,
depois daquilo ali, ao longo de todo o texto, ele fala que ele sempre andava com o mesmo calçado, andava com a mesma blusa, e fazia um sacrifício para economizar daqui, ali e acolá. E eu já vi outras pessoas falarem sobre isso, falarem sobre os sacrifícios que faziam, né, nesse sentido. Coisas que a gente pode falar assim, nossa, isso aqui é bobo. Como, por exemplo, estava vendo aqui, às vezes a pessoa leva de casa uma garrafa d'água para poder não ter que comprar na rua. Porque você sabe o quanto que você trabalha para poder conseguir fazer o valor daquela garrafinha d'água, o quanto aquilo ali vai te custar, cara. Então, assim, enquanto as outras pessoas estiverem falando, de verdade, não ligue para o que as outras pessoas estão falando. Aumente seu placar interno. Faça, reforce sempre por que você está fazendo aquilo ali. Até porque quando você estiver ostentando nas Maldivas, quando você estiver lá na sua viagem maravilhosa, ou quando você estiver fazendo assim com dinheiro, ninguém também vai entender. E ninguém precisa entender, porque quem tem que entender é você, tem que fazer sentido para você. Então, eu gostei de trazer esse trecho, porque ele criou essa consciência quando ele era garoto, que isso aconteceu quando ele era garoto, lá por volta dos 10 anos também, né? E esse outro trecho do apartamento, que já é na parte final mesmo, na página 178, que vem colado com esse capítulo que o Rangel mencionou aqui, é um hábito que ele começou lá atrás e ele continuou a vida inteira dele. E no início do livro, a própria autora também coloca na convenção que ele foi em Sun Valley, que ele estava com ele adorava receber esses moletões, entendeu? Blusa de time, chapéu de boné de time, coisas simples. Por quê? Porque ele valorizava o simples, porque para ele não precisava gastar tanto com aquilo ali. Né? Algumas pessoas, quando tem a oportunidade de ganhar um pouquinho mais, o que elas já fazem? Vou comprar a melhor coisa. E não se perguntam, aquilo ali qual é o benefício disso para mim? Eu vou me sentir bem? Porque também não adianta você fazer uma compra e no final você se sentir mal. E a outra, aquilo ali, quanto que vai me custar para poder repor? Se aquilo ali faz parte do seu sonho, aí já é outra coisa. Tu sonhou com aquilo ali, aí tudo bem, aquela compra vira uma conquista. Mas quando é só para você saciar desejozinho, sabe? A curto prazo, cara, para e repensa, porque isso é um costume que lá atrás, no Homem da Babilônia, tinha sido colocado, e está aqui o Warren Buffett reforçando que você precisa sim valorizar o dinheiro que você faz. E isso ele aprendeu desde pequeno, que ele coloca em prática até hoje. Exatamente. Eu tenho gostado da leitura. Vou continuar, não só porque a gente é obrigado por causa do clube, sacanagem. Mas é porque o conhecimento que ele tem, com certeza, vai agregar muito para a nossa vida, sem dúvida. Não, com toda certeza. O conhecimento que vem desse livro, confesso que, como eu estava comentando também no off, que às vezes os detalhes eu gosto muito mais de ler, né? Como eu tinha comentado, mas para a gente poder trazer a demanda para a gente poder trazer os insights melhor, para poder a gente continuar com o cronograma do clube, eu apelei para o audiobook mesmo, porque vale mais a pena, eu consigo assimilar melhor as ideias e ler no tempo legal. Mas o que eu gosto muito, porque a gente consegue ir observando como ele vai evoluindo o pensamento dele, como algumas coisas baseadas em alguns outros livros, a gente consegue fazer um paralelo, sabe? E baseado em algumas outras biografias ou outros pontos de vista de alguns autores que a gente foi lendo aí, eu consigo também traçar um paralelo e ver, poxa, olha, o caminho do sucesso é esse, para o que eu quero. Então, eu preciso realmente colocar em prática isso aqui. E é por isso que vale a leitura, né? A gente lê sobre como a pessoa desenvolveu esse tipo de pensamento faz todo sentido. E assim, não quer dizer que eu vou começar a pensar como ele, porque provavelmente para algumas coisas para mim vai ser um pouco mais complicado, porque eu não tenho tanta habilidade e porque também eu não tenho tanta afinidade. Mas eu já posso começar a ver paralelos, traçar outras formas de pensar ou colocar algumas pessoas, criar condições para poder colocar algumas pessoas para poder fazer aquilo ali para mim. Como, por exemplo, ele teve a sacada
que é, acho que, se eu não me engano, é a base do negócio dele hoje, né? A sacada é que quando ele virou corretor, ele fazia aqui, ele fazia o quê? As pessoas geralmente estavam já ocupadas fazendo o quê? Ah, qual é a melhor ação para comprar? Ação X, Y, Z. E ela lá e comprava. Mas ele não gostava de agir assim. Ele fala: eu quero estar do mesmo lado da mesa que os meus sócios, com todos os cientes do que está acontecendo. E um corretor não faz isso. Na página 156, que aí ele fala: ele preferiria administrar o dinheiro das pessoas em vez de vender as ações para elas, de forma que seus interesses e dos clientes ficassem do mesmo lado. E até então, esse modelo de trabalho não existia. Então, assim, ele instaurou, hoje a empresa dele faz isso, ou seja, as pessoas dão dinheiro para ele poder administrar. Então, ele enriquece, enriquecendo das pessoas, que entra num outro conceito. Olha, então, assim, isso a gente tem que começar a ver, como que eu posso criar condições de fazer isso? Quais são as opções? Porque se a gente voltar um pouquinho atrás, antigamente, para você investir numa ação, o nego achava que você tinha que ter 1.000, 2.000, 10.000 reais. Hoje a gente consegue ver, a partir de 30 no Tesouro Direto, ou tem ação aí que está um e pouco, R$ 2, que você consegue já investir, né? Então, assim, é abrir nosso leque. Né, ler uma biografia é a abertura de leque para você poder melhorar o seu pensamento até onde ele pode alcançar. E fica o convite para a galera que quiser ler, acompanhar e discutir com a gente aqui. É só procurar o link aí na descrição do vídeo. Com certeza vai ter aí um lugar para você clicar e participar com a gente. Mas é de graça? É de grátis. É de graça. Ó, hoje foi o nosso primeiro encontro do livro, entendeu? Ainda tem muita água para rolar. Você ainda tem a oportunidade de continuar, porque, assim, muitas ideias você vai conseguir ver em mais de um momento no livro, porque faz um passeio pela vida do autor. Então, vai mostrar a forma dele pensar naquela ocasião, né? Então, se você não conseguir ler, não conseguiu ler essas primeiras 180 páginas, não tem problema. Você pode dar continuidade, depois ir lendo no seu ritmo, vem ouvir o audiobook com a gente, para poder entender as próximas para o próximo encontro, você já poder trazer aqui suas ideias para a gente poder trabalhar. Vai ter o link aqui embaixo para você poder entrar, para você poder participar e enriquecer, né, tanto de espírito, quanto financeiramente, quanto mentalmente, conhecimento, emocionalmente, tudo. Que, mais do que nunca, uma das coisas que a biografia já bate, a leitura fez toda a diferença. E a leitura vai fazer diferença na sua vida. Você vem aqui ler com a gente, que você não precisa ler sozinho, né? Exatamente. Gente, mais alguma coisa para poder colocar, que vocês queiram colocar? Da minha parte é só. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima semana que vem, tá? Tamo junto, galerinha. Fiquem com Deus. E semana que vem estamos aqui de novo no mesmo canal, no mesmo horário. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau.